prática. E a pergunta que fica para nós é a seguinte: será que Cristo é visível em nós? Será que as pessoas estão percebendo Cristo em nossas palavras, em nossas ações, em nossos comportamentos? Será que Cristo está sendo perceptível? Então nós iremos ler Tiago e ele vai nos dar essa resposta, amém? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 27. Eu não vou ler seguido, vou ler conforme aqui o meu esboço, para que você possa compreender bem essa epístola. Tiago 1 diz assim a palavra: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Bem, essa é a primeira parte, mas antes de nós explicarmos, eu quero te dar um contexto. Tiago, ele é meio-irmão de Jesus, ok? Fica com essa informação. Tiago, na parte inicial da vida de Jesus, durante o ministério de Jesus, Tiago e outros seus irmãos não acreditaram muito em Jesus. Só que Jesus, depois que ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. O apóstolo Paulo e Lucas também nos mostram que Jesus apareceu para muitas pessoas, pregando o evangelho, falando sobre o reino de Deus durante 40 dias. E nessa aparição de Jesus após a ressurreição, Jesus estava falando sobre o seu ministério, sobre o reino de Deus, e Tiago, então, agora acreditou, Tiago se converteu. Atos capítulo 2, Tiago estava entre aqueles que estavam no cenáculo, buscando e orando e aguardando a promessa do Senhor Jesus. Tiago, ele se torna, então, um líder muito eficiente, uma pessoa com uma autoridade legal na igreja de Jerusalém. Tiago, ele é usado por Deus para liderar o primeiro concílio que teve na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 15, quando Paulo ele foi para suas viagens missionárias e muitas pessoas estavam tendo a sua vida mudada por Jesus, e então estava com um problema. Tiago e todos os outros lideraram aquele concílio em Jerusalém. Tiago se torna uma peça fundamental. Paulo diz que Tiago ele era a coluna da verdade. Isso só para mostrar a característica de quem está escrevendo essa carta, essa epístola. É alguém que tem autoridade, é alguém que tem devoção, é alguém que sabe o que diz, é alguém que tem experiência na prática. E Tiago, nessa carta, ele não está preocupado em trazer uma doutrina teológica, ele não está preocupado em mostrar algum conceito, como Paulo, na sua carta de Romanos, que traz um conceito muito fundamentado da teologia, mas Tiago está preocupado com a prática, com a vida cristã na prática, como nós podemos tornar a nossa vida cristã visível para todos aqueles que estão nos observando. Portanto, irmãos, Tiago,
ele é especial, porque tudo indica, a tradição diz que Tiago foi morto da seguinte forma: ele foi lançado do pináculo do templo, ele sobreviveu a essa terrível queda, mas os seus opositores terminaram de matá-lo com pauladas, com porretes, e Tiago, ainda assim, naquela situação, ele ainda orou: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem, imitando exatamente as palavras de Jesus quando estava sendo crucificado. Pai, perdoa. Tiago, ele não só vai falar sobre provações, que é o nosso foco aqui hoje, ele viveu isso na prática, ele demonstrou não só de palavras, mas também de vivência, e essa era a expectativa de Tiago. Tiago, ele lidera a igreja num momento de transição. Atos capítulo 8, nós vemos a igreja sendo perseguida após a morte de Estevão. Então, esses irmãos passaram, então, a sair fora da Palestina. E esses irmãos tinham alguns desafios. Os gentios rejeitavam esses irmãos porque era uma doutrina nova. Os seus compatriotas rejeitavam porque também não aceitavam o cristianismo como um braço do judaísmo. E o Império Romano também perseguia e matava muitos irmãos. Então, dá para você perceber que essa carta ela tem um teor de muita dificuldade, de muitas provações. Então, Tiago, ele diz que nós iremos passar por muitas provações. A sua carta não tem um assunto cronológico, lógico, ele muda de um assunto para outro com uma facilidade, e ele é extremamente habilidoso com as suas palavras, porque ele quer trazer toda a essência do seu ensinamento. Tiago, ele faz uma síntese de todo o sermão do monte de Jesus, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, nós vemos ali Jesus, todo o seu ensinamento. Tiago, ele pega as principais partes para trazer, para relembrar aqueles irmãos dos ensinamentos de Jesus, e é a carta mais prática do Novo Testamento, e é a primeira carta que os irmãos nossos tiveram acesso. Amém? Vocês entenderam? Ok, esse é apenas um contexto. Bom, então Tiago, ele já diz, olha, as 12 tribos que representa judeus cristãos, ele fala para todo Israel, para todo o povo de Deus, isso inclui eu e você. Então essa carta também é endereçada a nós, para que nós possamos então ser abençoados e edificados. E ele já começa a sua carta, logo no versículo 1, dizendo assim: Tiago, servo de Deus. Ele era irmão de Jesus, mas ele se identifica como servo, porque agora não é só um irmão. Ele reconhece, além de servo, que o seu irmão, Jesus, agora é seu Senhor e Salvador. Isso é muito importante, logo no início, a maneira como Tiago se apresentou. Eu sou servo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também devemos fazer essa declaração. Eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E eles falam sobre que esses irmãos estavam dispersos, e essa palavra, dispersão, ela é maravilhosa, porque no sentido original do grego significa espalhar sementes. Então, quando veio a perseguição na igreja primitiva, na verdade o que Deus estava fazendo é espalhar uma grande semeadura. Então, cada cristão, cada irmão perseguido era uma semente de Deus lançada para um território fora da sua localidade, para revelar Cristo para as pessoas. Então, essa perseguição envolvia muitos desafios. Grande parte desses irmãos eram pobres, porque perderam suas posses, perderam por conta das perseguições e tiveram que se aventurar em outros ambientes, em outros lugares, e havia um risco muito grande desses irmãos perderem a fé. Havia um risco muito grande desses irmãos, porque a maioria deles eram judeus cristãos, e então eles estavam vivendo essa nova fé, mas ainda com alguns traços da sombra da lei. Então Tiago, ele vai trazer isso: irmãos, nós somos salvos, mas nós precisamos evidenciar a nossa fé na prática, nas provações. Muitos daqueles irmãos queriam recuar, queriam voltar para o seu antigo hábito, e talvez isso também possa ser possível em nossas vidas. Você possa ter tido um encontro com Jesus, um encontro maravilhoso, mas a provação chega, o momento difícil chega, e aí, às vezes, nós podemos querer, de uma certa forma, recuar. Mas a palavra de Tiago é:
não faça isso. Continue. Aí ele diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o passares por várias provações. Tiago já vai direto ao ponto. Irmãos, é o seguinte, não pensa que o cristianismo vai ser uma coisa fácil. Não pensa que vai ser moleza servir a Deus, amar a Deus. Vai ser um desafio enorme. Várias provações. E essa palavra, ela traz um sentido de variações, de multicores. É como se Tiago ele estivesse percebendo Deus como um grande tecelão. Então Deus, ele estava dizendo, olha, nós vamos passar por vários tipos de provações. As provações não são iguais. Não são iguais. Então Tiago estava mostrando isso para aqueles irmãos que Deus, ele está formando uma linda tapeçaria, sabe? Muitas vezes, no momento em que ele está fazendo isso, parece não ter sentido algum, porque no final, quando Deus virar a peça e ver aquela obra de artesão maravilhosa, você vai ver que tudo contribuiu para a glória de Deus. Então, Tiago está incentivando aqueles irmãos que Deus vai usar aquelas tribulações, aquelas adversidades que eles estavam vivendo para culminar na sua glória e melhor, para que aqueles irmãos evidenciassem Cristo no meio das dores, no meio das adversidades, no meio da luta, no meio de um diagnóstico terrível, né? Eu lembro que em 2023, a minha filha de 5 meses, nós recebemos um diagnóstico. A sua filha está com cancro. Então, naquele dia, naquele mês de fevereiro, a minha filha de 5 meses, nós recebemos aquele diagnóstico. E o que Tiago diz? Tende por grande alegria quando você receber um diagnóstico dessa envergadura. Então, é proposto por Tiago que nas provações eu e você tenhamos uma perspectiva de alegria, de gozo. Veja o desafio que é servir esse Deus, é encarar as adversidades da vida com alegria, é encarar os contratempos da vida com motivação. Uau, eu estou sendo perseguido, eu recebi um diagnóstico terrível, louvado seja o nome de Jesus. Só mesmo pessoas loucas é que fazem isso, e nós somos esse povo. Então, Tiago, ele está levando aquele povo, olha, vocês vão passar por grandes provações. Eu passei, eu estou passando, a igreja está passando por uma transição. Mas aí, nós temos que perseverar, porque Tiago, ele disse que a perseverança produz, né, que a sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Essa palavra ação completa significa percorrer um percurso completo. Então, a perseverança, ela só é perseverança quando você termina toda a sua ação. Então, o Tiago estava incentivando aqueles irmãos a continuar alegre durante o período da sua adversidade, até que aquela fase terminasse. Então, essa é uma ação completa. E o resultado final é a sua fé vai ser testada. E uma vez testada, confirmada, aprovada. Então, nós só teremos a nossa fé testada e aprovada depois que nós perseverarmos nesse momento de vida ou de adversidade que você esteja passando. Você pode estudar 5 anos que é para ser um médico ou para ser qualquer outra coisa. Você tem um diploma, mas isso só te dá a certificação que você estudou, certo? Mas o que vai fazer você de um médico são aqueles momentos em que você terá que colocar em prática tudo que você aprendeu. Agora eu quero ver se você sabe o que você sabe. Agora eu quero ver se você consegue colocar em prática o que você estudou durante 5 anos. É isso que vai tornar você, de fato, uma prova que você é um médico ou que você é outra coisa, entendeu? Então a nossa fé vai ser testada. A nossa fé vai ser provada. E provada no fogo. Provada de várias formas, de vários tipos. Então o Tiago está nos incentivando a perseverar, a ter um percurso na fé, para que a nossa fé nós possamos amadurecer. E Tiago, ele mostra qual é a solução para isso. Então, como é que nós vamos lidar com as provações? Ele diz, olha, se alguém tem falta de sabedoria, Tiago, ele é muito delicado com as palavras.
ele não queria chamar aqueles irmãos de tolos, de idiotas, né? Porque ninguém gosta de ser chamado de idiota. Então ele usa a palavra se alguém tem falta. Se alguém tem falta de sabedoria, por favor, peça a Deus que Ele dá livremente, generosamente. Então, o Tiago está dizendo, peça a Deus sabedoria, porque Ele tem uma fonte inesgotável. Então, o Tiago está dizendo, Deus é a fonte da sabedoria, porque a sabedoria vai fazer você entender aquela aprovação na perspectiva de Deus. E aí, quando você entende a aprovação na perspectiva de Deus, você tem gozo, porque você entende que aquilo é o ato soberano de Deus, que Deus prescreveu para a sua história, e você terá que ter uma ação completa naquela situação. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele diz assim, peça a Deus como? Com fé. Porque Tiago, ele é um pescador, amém? Então ele estava falando isso, vendo aquelas ondas, que o homem, né, que pede com dúvida é como aquelas ondas. É inconstante, uma hora eu acredito, uma hora eu não acredito. Uma hora eu estou firme, a outra hora eu não estou tão firme. Tiago diz, ó, se você pedir com fé, ele te dá. Tiago está lembrando aquela palavra de Jesus, né? Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta vai abrir. Então, Tiago está dizendo, pede, meus irmãos. Tiago, ele introduz aqui a oração, que é uma coisa muito, muito importante. Amém, irmãos? E depois de aprovado, lá no versículo 12, a Bíblia diz, Tiago, ele usa aqui uma expressão, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem. Ele faz uma menção das bem-aventuranças, que é alguém que é muito feliz, alguém que é muito afortunado, alguém que é muito bem-aventurado. Quando é? É quando você persevera nas provações. Esse é o sucesso de um cristão, perseverar nas provações. Você é um homem, é uma mulher bem-aventurada. E o resultado dessa perseverança, diz Tiago, é que você e eu receberemos do Senhor a coroa da vida, uma coroação. Ou seja, Deus ele vai te dar, meu filho, você resistiu, você suportou o dia mal, você se alegrou quando tudo estava ruim, você se alegrou em mim, você confiou em mim, na minha palavra, então eu te dou a coroa da vida. Quem quer receber essa coroa? O Wisber, ele diz assim, Satanás pode derrubar um cristão ignorante, mas não consegue subjugar um cristão que conhece a palavra e entende os propósitos de Deus. Nós não podemos ser cristãos ignorantes. Nós temos que conhecer a palavra. E não só a palavra, mas os propósitos de Deus. E quando vier a aprovação, qual é a sua postura? Aleluia! Bendito seja o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. É o caso de Jó. Ele bendizeu, ele louvou o Senhor, ele adorou o Senhor quando as coisas estavam difíceis para ele. As provações são oportunidades para Deus revelar Cristo em nós e através de nós. Alguém aqui? Amém. Segundo, Cristo visível na maneira como reagimos às tentações. Tiago vai dizer, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, pois sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. As provações, elas vêm para aflorar o que há de melhor em nós. As tentações chegam para aflorar o que há de pior em nós. E o grande problema aqui é que se Deus nos testa e nos prova nas provações para ver o que há de melhor em nós, grave isso que eu vou te dizer.
não transforma, não podemos transformar as nossas provações em tentações. Explico. O povo de Israel estava sendo provado no deserto por Deus. Deus disse que levou eles para o deserto para provar o coração deles. E no deserto, eles usaram as provações para testar Deus, para reclamar com Deus, para murmurar quando eu quero voltar para o Egito, eu quero comer a cebola, eu estou com vontade da carne, eu estou com saudade de lá. Testaram Deus. Usaram as provações e transformaram ela em tentações. E Tiago está dizendo isso. Meus amados irmãos, não pense que Deus está tentando vocês. Porque Deus não pode tentar ninguém. A essência de Deus nunca é levar você a pecar. Então isso não pode ser. Então Tiago, ele mostra um processo. Ele não vê o pecado como um ato isolado. Ele vê um processo. Ele fala da cobiça. Ele fala do desejo. E Tiago está tendo em mente um pescador que vai pescar um peixe, certo? Ele tem a sua isca, ele tem um anzol e ele quer atrair o peixe. E como que ele atrai o peixe? Uma isca. Então nós somos atraídos pelos nossos desejos. Nós somos atraídos pelas nossas paixões. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver conosco. Amém? E esse desejo, essa atração nos seduz a tal ponto que Tiago diz que o resultado final dessa atração e dessa sedução é a morte. Isso ele chama de pecado. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Porque alguns irmãos desse grupo aqui, lembra que eles eram judeus, cristãos, cheios de lei, eles estavam usando muitas vezes a Bíblia para justificar os seus pecados. Vou dar um exemplo, o caso de Davi. Urias morrer na guerra é algo normal. Ele morreu como um herói. Ele morreu como um valente soldado. Porque era algo que era comum. Mas ele não foi para aquela guerra como antes. Havia uma intenção no coração de Davi de matá-lo, porque ele tinha um desejo, o interesse da sua própria reputação, entende? Então ele usa aquela situação para se livrar do problema. Esses irmãos eram assim. Eles eram caçadores de pecado. E justificavam com tudo. Então Tiago vai tentar corrigir esses irmãos, levar esses irmãos a uma maturidade. Meus irmãos, não é assim que funciona. Cada um, ou seja, individualmente, cada um de nós somos atraídos pelos nossos desejos. O diabo, ele viu a Eva lá olhando aquele fruto, seja ele qual for. É bonito, né, Eva? Deve ser uma delícia. E aí ele começou a seduzir, até que Eva vai até aquele fruto, pega daquele fruto e come, mesmo sabendo que Deus havia dado uma ordem contrária. Alguém disse muito bem que tentação é a oportunidade de você fazer uma coisa boa da maneira errada, fora da vontade de Deus. Fazer uma prova, querer fazer uma prova e passar uma coisa boa, mas colar é pecado. É ou não é? Eu já colei, irmão. Eu já peguei. Eu já colei muito. Mas veja, qual era o objetivo da cola? Eu quero passar de ano, porque senão meu pai, entende? Isso é errado. Então, o querer em si está correto, mas a maneira como será feito não é correto. Então, esses irmãos estavam nesse estilo aqui. Então, Tiago vai corrigir esses irmãos. Então, Deus, irmãos, não tenta ninguém. As provações vêm de Deus para nos formar, as tentações para nos deformar. Então, devemos ter cuidado com as nossas tentações. Por isso, o cristão não deve se mover pelo que sente. Eu tenho paz. Eu estou sentindo um arrepio no ar, né? E aí, porque você sente esse arrepio, porque você sente algo maravilhoso, porque você é um ser que tem emoções, e as coisas que acontecem, elas podem ajudar você a sentir, ou levar você a sentir,
Mas isso não quer dizer que Deus está nisso. Então, só ter paz, muita gente diz assim, olha, eu tenho paz para tomar essa decisão. Só essa paz não é suficiente. O cristão não vai por aí. O cristão vai, eu vou confirmar nas Escrituras se realmente é assim. Por isso que Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele diz, também está escrito. Ele usa, será que Jesus ele não estava com fome? Ele preferiu passar fome no deserto do que estar saciado nas mãos de Satanás. Para depender de Deus. Ele poderia orar, Senhor, transforma essa pedra em pão. Era algo que Deus provê para os seus filhos. O diabo vem sutilmente usar até um texto bíblico, até uma palavra bíblica, uma palavra de motivação para fazer eu e você entendermos que é. Mas como é que você garante isso? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus vai te dar sabedoria e conhecimento para quê? Para discernir quando você está sendo provado. Para discernir quando você está sendo tentado. Porque as tentações, elas aparecem. Deus disse para Esaú, para Esaú não, para Caim, o pecado jaz à porta. E aí tem uma ilustração que eu li e coloquei aqui, que diz assim, 2 homens vivem em meu coração. O velho Adão e Jesus. Quando a tentação bate a porta, alguém precisa atender. Quem está atendendo? Se Adão abre a porta, o pecado vai reinar. Mas todas as vezes que Jesus abre a porta, ele vence a tentação, ele vence o pecado, ele vence a frustração. Quem está? Para quem nós estamos abrindo a porta? Será que é Adão que está abrindo a porta? E aí, às vezes, a pessoa diz assim, eu pequei porque eu sou humano. Eu pequei porque a carne é fraca, mas o espírito é pronto, está pronto. E nós normatizamos o fato de associarmos que realmente a nossa carne é fraca, realmente nós temos inclinações e justificamos, Senhor, aconteceu. Não aconteceu. Isso foi atraído, foi seduzido, deu um processo. Deus te deu o sinal, Deus te deu a pista, Deus te deu o escape. Deus não te tentou, Deus não me tenta, pois Ele é santo. Então, tornar Cristo visível em nós é também mostrar como nós reagimos às tentações da vida. Porque as tentações vai revelar o nosso coração para Deus e também para nós. Aí Tiago, no versículo 19 a 21, ele vai falar assim, meus amados irmãos, ele chama aqueles irmãos de irmãos mesmo. Tenham visto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quem que nós estamos enganando? Porque aqui tinha um grupo de pessoas, nessa época que Tiago escreveu, grupos que gostavam de ensinar. E na nossa geração tem muita gente que gosta de ensinar. Tem muita gente que diz que tem autoridade para ensinar e talvez não tenha assim tanto como imagina. Então Tiago está alertando, meus amados, cuidado com aquilo que vocês estão ensinando. Porque aqueles irmãos, eles estavam prontos para falar, para dar opinião. Olha, eu acho, segundo o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, isso é pecado. É fácil de olhar o pecado alheio, de apontar a pedra, de jogar a pedra, de apontar o dedo. Então, Tiago, ele está dizendo, meus amados irmãos, sejam prontos para ouvir.
E ouvir é uma arte, que é eu preciso prestar atenção nas necessidades e no contexto que o meu irmão está dizendo. Então aqueles irmãos, eles eram prontos para julgar, prontos para apontar, prontos para caluniar, prontos para difamar, mas não prontos para amar e nem prontos para ouvir. Então Tiago está ajustando a rota deles. Meus irmãos, sejam prontos para ouvir. Feche um pouco. E depois Tiago ele vai acrescentar lá na frente sobre o aspecto das nossas palavras. Como que as nossas palavras revelam também a nossa maturidade ou revela a nossa imaturidade. Então, ouvir é uma arte espiritual. Fechar a boca, abrir os ouvidos e o coração. Ouvir é uma habilidade que que devemos pedir a Deus também sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. E depois Tiago ele vai falar no capítulo 3 sobre a língua, e nós vamos chegar lá. Não vou dar spoiler aqui não. Mas se prepara, Tiago, ele é habilidoso com a sua língua. Ele falou bem. Então as nossas palavras podem revelar ou esconder Cristo. Quando nós falamos, nós estamos revelando Cristo ou nós estamos escondendo Cristo? Então, Tiago está mostrando para esses irmãos que eles precisavam reajustar as suas rotas, reajustar o comportamento, a atitude, o compromisso deles com os irmãos. Porque daquela forma não era saudável para a igreja. E eles eram fácil para irar. Já viu? Pessoas que iram facilmente são pessoas que às vezes estão feridas, são pessoas que não aceitam opiniões contrárias, são pessoas que não gostam de ver um ponto de vista diferente, e aí se manifesta de forma irada, levanta a sua voz. Tiago, meus amados, sejam prontos para ouvir, e tardio, ou seja, respira, né? Conta até 10, conta até 20 aí, deixa passar esse nervosismo seu aí, depois você responde esse irmão, porque a resposta branda acalma qualquer furor. Então, Tiago estava tentando, veja que Cristo visível em nós, Tiago é muito prático, é nas ações da vida do dia a dia que nós mostramos se realmente Cristo está visível em nós ou não. Não é quando você está falando em línguas, não é quando você está gritando, né, chamando o poder de Deus, não, é nas ações diárias, do dia a dia, que eu e você revelamos se Cristo está em nós ou não. Provérbios 14, 29 diz assim, o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E aí? Será que tem alguém precipitado entre nós? Será que eu sou precipitado? Pois é, irmãos. O precipitado sempre se precipita. Ele precisa pensar um pouco melhor. Já viu julgamentos precipitados sem ausência de fatos? Já viu? Eu acho, não é nada. Então nós temos que ter fatos. Então Tiago está trazendo para aqueles irmãos uma sabedoria de como viver entre nós. Porque Tiago, ele resume em 2 coisas: amar a Deus e amar o nosso próximo. E ele vai falar que a verdadeira fé, a pura fé, a verdadeira religião, nós vamos chegar lá. E aí Tiago, no versículo 22, ele vai falar: sejam praticantes da palavra. O que adianta ser bons para ouvir sermões, pregações, podcasts, Spotify, né? Vai em diversos lugares, ouve tantas coisas. O que adianta tudo isso
se não colocar nada disso em prática. Não adianta em nada, porque esses irmãos eram irmãos que tinham a lei, tinham conhecimento da palavra. Mas esse conhecimento não é suficiente. O conhecimento que você tem, que nós temos de Deus, não é suficiente. Eu tenho que evidenciar, eu tenho que praticar. Dizer que eu amo a Deus e não amo o meu irmão, disse João, é não amar a Deus. Porque na prática eu não mostro que eu amo o meu irmão. No dia a dia eu não mostro que eu amo, que eu respeito, que eu honro aquele que está próximo de mim. Vocês entendem? Que a nossa fé, ela precisa mostrar a Cristo, evidenciar Jesus com a nossa postura. E uma das coisas que faz isso é as provações. As provações vêm para nos ajustar, para melhorar a gente. Para Deus falar assim, meu filho, você precisa dar uma melhorada. Então eu vou mandar aí uma tempestade, um furacão na sua vida. Vai revirar, porque as provações tiram as coisas que não são importantes e fica aquilo que só é importante. Quando você recebe um diagnóstico, como eu recebi da minha filha, com câncer, o ministério já não é mais importante. Há tantas outras coisas que não são mais importantes. Eu quero a saúde da minha filha. Eu estou pronto e disponível para fazer qualquer sacrifício, como eu fiz, doei o meu fígado para ela. Correndo risco, porque vale a pena, tem uma causa, tem um propósito, tem um motivo. Não importa os seus sonhos, não importa as minhas metas, não importa quais são as minhas ambições, não importa. Há um motivo, há uma causa, há um porquê. É a minha filha que precisa. É a minha filha que, ainda que eu tenha que me sacrificar. Cristo fez um sacrifício por mim e por você. Levou a sua morte, porque Ele nos amou e nos ama. E foi submetido, e Ele praticou a palavra. Então não adianta nós só recebermos a palavra teologicamente, cientificamente, isso diz aquilo, se você fala isso da boca para fora e não mostra. A fé cristã é prática, meus amados irmãos. Hoje em dia existem muitos debates aí na internet que mais provoca dissensão do que unidade. Então tome até cuidado com isso, porque você precisa selecionar isso. Existem muitas, com todo respeito, existem muitas coisas que estão acontecendo aí que não é o Evangelho. Muitos movimentos que parecem ser, mas não é. E aí você está envolvido achando que seja, tenha discernimento. Para que você não seja, como diz Tiago, enganando a si mesmo. Tiago está dizendo, olha, vocês estão enganando a vocês mesmos. Dizendo que vocês sabem, mas não praticam. Amém, irmãos? Amém. E Tiago diz que nós temos que olhar para o espelho. Porque nós olhamos para o espelho e nós vemos quem nós somos, né? Mas Tiago está usando um contraste para que você olhe para a palavra e deixe a palavra mostrar quem você é, quem eu sou. Porque se eu olhar para a palavra e a palavra mostrar quem eu sou, eu não esquecerei que eu sou um pecador, que eu preciso de Jesus, que eu necessito dele para a minha vivência, para a minha sobrevivência. Eu não vou esquecer que a palavra revela quem eu sou. Eu sou um pecador. Então, Tiago diz, meus irmãos, olhe para o espelho da palavra, deixa a palavra definir quem vocês são. Então, Tiago nos ensina a ter um apreço por essa palavra. Mas não só esse apreço, mas um desejo de obedecer. A igreja, ela não faz porque não sabe, ela não faz porque não quer. Porque nós sabemos que temos que orar e não oramos. Sabemos que temos que jejuar e não jejuamos. Sabemos que temos que congregar e não congregamos. Sabemos que temos o nosso pequeno grupo e não ajudamos. Não é por falta de conhecer, é por falta de não querer. Eu não quero. Isso é teimosia, isso é rebeldia, isso é desobediência, entendeu, irmãos? Então não adianta conhecer tudo isso
saltar de cor, citar textos, né? Citar, olha, o texto diz isso, o texto diz aquilo, mas e no dia a dia? E lá no trabalho? E quando ninguém está te vendo? Quando ninguém está me vendo? Quem eu sou? Como eu mostro Cristo? Como eu evidencio Cristo? É isso que vai mostrar se nós somos ou não somos. O Tiago estava com essa preocupação. Amém? Cristo visível em uma fé que se manifesta nas obras concretas. Olha só, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, oh glória, engana-se-á, olha o que o texto diz, engana-se-á a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper-se pelo mundo. Tiago ele vai voltar a esse assunto lá no capítulo 4. De pessoas que oravam, Senhor, eu oro, por que eu não recebo? Tiago vai, porque vocês têm inveja uns dos outros. Vocês têm facção entre vós. Vocês oram, pedem, ainda pedem mal, porque vocês estão brigando. De onde vêm as suas guerras? As nossas guerras vêm de dentro de nós. Então, Tiago, ele vai rasgar, ele volta costurando, entendeu? Para mostrar para nós que a nossa fé, ela precisa evidenciar. E a pergunta que fica é, como é que nós faremos isso? Como é que eu posso mostrar Cristo nas provações? Diante de uma postura, é ter a perspectiva correta. Ah, Cristo não me ama, Deus não me ama, Deus não responde às minhas orações. Ô, meu filho, ele está pertinho de você, você é um barro, ele é um oleiro, ele está ali te moldando. Quanto mais você reclama, mais tempo você fica ali. Percebeu ou não? O deserto é proporcional à nossa obediência ou à nossa desobediência. Você decide quanto tempo você quer ficar. Tem prova que é tão difícil falar, Deus, eu quero cooperar. O que eu tenho que mudar? Porque se eu cooperar com Deus, porque Deus não vai fazer coisas sem também o seu consentimento. Deus pega Jó, mas veja que Jó, ele cooperou com Deus em seu processo. E no final ele falou assim, Jó, você foi aprovado. A sua fé foi testada. E você é um homem bem-aventurado. Você vai receber a coroa da vida, Jó. E agora, Jó, eu vou honrar você. Eu vou recompensar você. Tudo que você perdeu, eu vou te dar em dobro. E Jó teve tudo em dobro. Porque Deus recompensa aqueles que perseveram. Deus recompensa aqueles que suportam o processo. Às vezes, Deus não vai falar com você lá na aprovação. Ele vai deixar você espernear, eu espernear, para a gente aprender a depender de Deus. Mas Ele está nos vendo. E isso é para nós aprendermos a ter paciência. Moisés, qual era o problema de Moisés, irmãos? Paciência. Ele ficou 40 anos no Egito, treinou na ciência egípcia, e ele entendeu, eu sou o cara mais pronto, eu sou o cara preparado para libertar Israel. E ele viu um carinha lá brigando, Adão, ele abriu a porta para Adão, lembra? Adão falou assim, mata ele, deixa o dedão para o lado de fora. Moisés vai lá, matou o cara, enterrou o cara. E diz a história que ele deixou o dedão que alguém viu. Ou seja, sempre terá alguém que está vendo nossos pecados. Grave isso. Sempre. Deus e os seus anjos. Portanto, qual é o nosso papel? Qual é a nossa função?
Continuar amando a Deus. Continuar buscando esse Deus. Suportando as provações. Suportando as tentações. Todo dia, eu e você somos tentados. Paulo diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Todos os dias nós vamos ser tentados em alguma área da vida. Em algum momento. Então nós temos que ter conexão com Deus. E nós temos que ser ouvintes, praticantes. Eu mostro que sou cristão. Jesus disse, vocês serão conhecidos, meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês estiverem unidos. Então, tem que demonstrar, não é só falar, não é só fazer. Nós temos que demonstrar. Nós sabemos que temos que fazer discípulos. Por que não fazemos? Porque temos que passar por Samaria, é desconfortável, nos coloca numa situação de desconforto, mas é o que Deus espera de nós. Amém? Então, Tiago, ele resume aqui nessa última parte, que nós temos que ter 3 atitudes. Falar com sabedoria. A língua revela o coração. Se o coração estiver em ordem, o falar também estará. Porque Jesus disse o quê? É do coração que vem os homicídios, o adultério, a fornicação, o divórcio e tantas outras coisas. Todos os maus desígnios vêm do coração. Salomão disse sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então vem do coração. Então o seu falar revela o estado do seu coração, do nosso coração. Amém? Amém. Servir com compaixão. Tiago diz, olha, a verdadeira religião é servir com compaixão. Que adianta vocês aí arrotarem a sua religião e não cuidar do órfão, da viúva e do seu irmão que está ali? Porque aqueles irmãos, também havia muitos irmãos humildes e havia alguns ricos que oprimiam aqueles pobres. Então, o que adianta isso? Você não estender a mão, tendo condições de fazer a paz, o bem não faz. Isso não é religião para Deus. Tiago está dizendo, não é isso que Deus espera do seu povo. E por último, é viver em santidade, permanecer puro no meio de um mundo contaminado. E sabe, Tiago, ele diz assim, mais ou menos assim, não arme a sua tenda perto de Sodoma e Gomorra, achando que Sodoma e Gomorra não vai nos atrair. Porque Ló armou a sua tenda perto de Sodoma e Gomorra, perto das campinas, e viu, falou assim, é ali que eu quero viver, é ali que tem dinheiro, ali a economia é forte. E lá ele se perdeu, ele se corrompeu. Pouco a pouco, passo a passo, ele foi se corrompendo. E Deus, pela sua graça e misericórdia. Então, irmãos, nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Então, Tiago está falando para nós que nós teremos que viver uma vida em santidade, uma vida de pureza, porque isso é a maneira que Cristo se torna visível em nós. Amém? Então, Tiago, ele começa falando sobre as provações, termina falando sobre a prática, e aí ele vai nos ensinar no próximo capítulo sobre Cristo visível na fé e nas obras. Ou seja, não basta ter fé e não ter obras. Não basta ter obras e não ter fé. Então as duas coisas precisam estar juntos. Então nós iremos aprender como que a fé testada e aprovada no fogo e na fornalha pode mostrar agora na prática com os nossos irmãos. Então, Cristo visível na prática e no amor, irmãos. A fé autêntica traduz em amor. Uma fé autêntica se traduz em amor. Eu queria que você ficasse em pé, só para você entender que está acabando, mas não está. Eu não sei
qual é a cor, né, do seu tecelão aí que Deus está fazendo. Mas cada cor é uma provação, é uma experiência, é uma vivência. E cada cor fará sentido na grande peça que Deus está fazendo. Então, nas provações, nós temos, não podemos dizer, por que eu, Senhor? Mas graças a Deus que é comigo, Senhor. Porque assim eu posso testificar que o Senhor é o meu Senhor. Porque, na verdade, o que importa para nós é Cristo, certo? O que importa para nós é a presença dele. E nós tememos as provações porque tememos perder o que nós amamos. Tememos perder aquilo que nós idolatramos. E aí Deus dá uma chacoalhada para nos abalar, mas a fim de nos reestruturar e tornar a nossa base mais firme. Quando o Tiago fala ser ouvintes praticantes, ele está lembrando daquela fala final de Jesus, que o homem que ouve as minhas palavras e obedece é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir o dia mau, vai vir o fracasso, vai vir os intempéries da vida, vai vir a decepção, vai vir a calúnia, vai vir a difamação. Mas o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. No final de tudo isso, a sua casa ficará intacta. A sua fé não será abalada pelas provações. A sua fé será testada pelas provações. Eu não sei se você entrou aqui talvez vivendo uma provação tão difícil. Mas Tiago, ele mostra a bondade de Deus, dizendo, olha, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Tiago, ele usa, olha, o sol, a terra gira, né? Tem estações, mas o nosso Deus não muda. Tiago está dizendo, vocês são inconstantes, vocês oscilam como as ondas do mar. Vocês nem sequer lembram da vossa imagem quando vocês olham para o espelho. Mas o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele não muda. Essa é a mensagem de Tiago. Deus não muda. E vocês que estão nessa dispersão, sendo perseguidos, sendo caluniados, sendo presos, como Pedro foi preso, o anjo foi lá e disse, Pedro, eu estou com você. Deus está com você. Deus está conosco. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus pelas suas provações. Olha que oração, né? A Deus, obrigado por essa luta. Obrigado que minha conta está vazia, Senhor, porque assim eu posso depender de Ti. Obrigado, Senhor, porque minha conta está cheia e isso não enche o meu coração. Obrigado, Senhor, por esse diagnóstico, por mais que seja dolorido, duro, difícil. Mas obrigado, porque tende por motivo de grande gozo o passares por várias provações. Peça sabedoria para Deus, para você enfrentar o que você está enfrentando. Peça sabedoria para Deus com fé, crendo que Ele vai te dar o que você precisa na estação em que você está, no momento em que você está. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que cada um de nós possamos tornar Cristo visível nas nossas ações, nas nossas palavras, nas tentações da vida. Deus, que nós sejamos filhos obedientes, aquele que diz que não vai e depois vai fazer a missão que o Senhor nos outorgou. Ó Senhor, nos ajuda nas nossas tentações e nos fortalece nas nossas provações e nos dê sabedoria, Senhor. Nos ajuda, Senhor,
a refrear a nossa língua. Nos ajuda, Senhor, a cuidar do órfão, dos necessitados. E nos ajuda, Senhor, a viver uma vida em santidade. Uma vida de compromisso com o Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor. Senhor, se tem alguém entre nós que recebeu aqui um diagnóstico, ou se alguém está passando pelo vale da sombra da morte, consola com o seu cajado. Dê ânimo, Senhor, para aqueles que estão cansados. Mas não é hora de você recuar. Não é hora de você abrir mão. Não é hora de você largar o barco. Não é hora de você desistir da sua fé, porque você não tem aquilo que você quer, porque você não tem aquilo que você deseja, porque você não tem aquilo que você ambiciona. Não é hora de recuar. É hora de perseverar, de percorrer a ação completa, porque a perseverança nos dará esperança, e o Senhor nos dará maturidade, para que em nada seja encontrado em nós, que sejamos maduros, como disse Tiago, perfeitos, não no sentido que seremos impecáveis, mas que teremos maturidade, equilíbrio nas provações, bom senso, e no final, Senhor, o que mais importa é saber que o Senhor está conosco nas nossas provações da vida. Eu te agradeço, Senhor, pelas provações que o Senhor tem colocado a mim, a minha casa, a minha família. Eu te agradeço, Senhor, porque eu posso perceber que toda boa dádiva vem do céu. Eu te agradeço porque o Senhor me escolheu para viver isso. Eu te agradeço porque o Senhor escolheu a minha esposa, a minha família, para enfrentar essa situação. Eu te agradeço porque assim eu posso, Senhor, ser testado. Eu quero ser um homem bem-aventurado, aprovado e receber a coroa da vida. Amém. Amém.